está em uma vigília, sonolento, às vezes até dando uns cochilão, de saber que o Senhor Jesus não se importa com isso, né? Porque Jesus não trocou os seus discípulos. Por várias vezes tem encontrado eles dormindo em momento de oração, né? Então, eu me conforto por isso. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos observar os seus discípulos regressando após de Jesus ter dado a eles uma missão. E o versículo 11 vai dizer que Jesus separa eles para um lugar deserto, em uma cidade, para que Jesus soubesse o que os seus discípulos tinham feito, com o poder que foram lhe dado, para que Jesus fosse representado, tanto em autoridade como em pessoa, para anunciar o poder do Deus vivo. Nós podemos ver o início do capítulo 9, a Bíblia dizer que Jesus convocou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre toda a enfermidade, deu-lhes autoridade sobre todos os demônios, e disse a eles para que eles fossem anunciar o reino dos céus. Nós lemos, irmãos, um texto bastante conhecido, aonde a epígrafe da Bíblia vai dizer sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Lendo o capítulo 9, eu pude entender e perceber que o ato do milagre aconteceu de uma forma inesperada, aconteceu de uma hora para outra. Se nós formos perceber, nós vamos entender que Jesus deu autoridade para que o nome dele fosse anunciado. E depois que os discípulos pregaram a palavra do Senhor, nós vamos perceber que Jesus estava curioso para saber o que os discípulos tinham falado para a multidão, que eles pregou a palavra a respeito dele mesmo. Então Jesus chama eles para um lugar deserto. E quando eles vão para um lugar deserto, a Bíblia diz que a multidão segue os discípulos de Jesus. Naquele momento a multidão não está seguindo somente Jesus, mas a multidão passa também a seguir os 12 discípulos, porque os discípulos, através do poder de Deus, eles operaram milagres, prodígios e maravilhas. Então a multidão começou e ficou curioso. Então eles não deixaram Jesus, nem muito menos os 12 desapercebidos, em seus planos de saírem secretamente para uma conversa particular, podemos dizer, entre pastor e obreiros. Mas eles seguiram, porque os discípulos naquele momento não eram apenas discípulos, porque os discípulos que eles conheciam, os que foram escolhidos por Jesus, que naquele momento era conhecido pelo menos por até alguns do meio da multidão, naquele momento eram pessoas diferentes, porque viram que deles saíram poder e virtude da parte do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa nesta noite, aleluia, louvado seja Deus. O poder de Deus na sua vida, Ele é capaz, aleluia, de fazer você ser perseguido por alguém que necessita de algo seu. Talvez quando alguém olha para o irmão Marconei sem o poder de Deus na vida, aleluia, é apenas o irmão Marconei, o irmão que mora em Maripotaba, o irmão, aleluia, que é casado com a irmã Laura, tem 2 filhos e fica por aí. Mas quando o poder de Deus está na vida do irmão Marconei, aleluia, já não é mais o irmão Marconei casado com a irmã Laura, que tem 2 filhos, aleluia, é uma pessoa aonde a autoridade de Deus está sobre a vida dele, aleluia. Eu estou falando de mim mesmo, mas querendo dizer isso a respeito da tua pessoa. Se o poder de Deus for sobre a tua vida, aleluia, você não será mais a pessoa que você é, mas você viverá coisas que você nunca imaginou viver, não porque você é bom, aleluia, e nem porque você é capaz, mas porque Deus, Ele faz você viver coisas que você nunca imaginou viver. Nunca imaginou viver. Nós podemos observar a Bíblia no versículo 18, a epígrafe dizer acerca da confissão de Pedro. A ideia de Jesus era que depois que ele chegasse, eles fossem para o lugar deserto, e no lugar deserto perguntasse:
o que eles disseram para a multidão quem ele era, e ali terminaria o assunto. Mas a multidão não permitiu que acontecesse somente o que foi planejado. A multidão não deixou. O evento do milagre aconteceu, podemos dizer assim, de uma hora para outra. Você pode entender que de uma hora para outra Deus pode fazer uma coisa, aleluia, que não foi planejada, que não foi esperada. De uma hora para outra Deus pode fazer o quadro clínico ser transformado, aleluia. De uma hora para outra você pode ser uma pessoa feliz, de uma hora para outra você pode ser uma pessoa bem sucedida. Você entendeu? Porque a vontade não é minha, a vontade não é de ninguém dessa terra, mas a vontade é de Deus. A vontade é de Deus. E que eu acho interessante, irmãos, que acontecendo o milagre, nós vamos ver coisas extraordinárias que às vezes eu e você deixamos passar desapercebidos, tanto na palavra de Deus como em nossa própria vida. Quando a multidão está bem saciada da palavra de Deus, os discípulos chegam até Jesus e se incomodam, preocupados porque eles já estavam há bastante tempo ali ouvindo a palavra do Senhor e eles estariam correndo o perigo de voltar para suas casas, porque os seus estômagos estavam vazios. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e fala: então dais vós de comida a eles. Os discípulos entendem, às vezes, naquele momento eles entenderam de uma forma errada, como eu e você normalmente costumamos entender. Jesus não estava falando, irmãos, para os discípulos sair para comprar comida, como eles mesmos sugeriram, e nem muito menos pegar o que eles tinham para dar para os homens, porque era pouco naquele momento. Mas Jesus estava querendo lembrar eles do poder que ele deu para eles para curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus estava querendo mostrar para eles que eles tinham condição de eles mesmos saciar quase 5.000 homens, se eles apenas usassem o poder, aleluia, que outrora foi usado para curar a enfermidade e para expulsar demônios, aleluia. O sobrenatural de Deus, aleluia, às vezes está no toque da tua mão e você não percebeu ainda. Louvado seja Deus. O sobrenatural de Deus às vezes está dentro de você e você não percebeu ainda. Os seus olhos, aleluia, diante da multidão tem feito, aleluia, o poder de Deus dentro de você ser limitado e não fazer você alcançar novos horizontes, fazer você enxergar a capacidade que o poder de Deus é capaz de fazer você ter, fazer você obter, aleluia, um poder supremo, aonde homens e mulheres nunca poderão alcançar. Mas a multidão às vezes nos limita. A multidão às vezes nos limita. O pastor Antônio da Costa, aleluia, ele leu um texto aonde os olhos do moço de Eliseu os limitou, porque viu a multidão. O povo de Israel, já 40 dias no campo, eles foram limitados, porque os olhos deles estavam vendo os exércitos filisteus e o Golias, que era um homem valente de guerra, estava, aleluia, sendo limitado, impedindo de ver o poder de Deus que estava sobre eles. Você não é incapaz. Nesta vigília eu estou aqui para dizer, aleluia, que você não é uma pessoa incapaz, mas você é só uma pessoa que foi limitada pelos seus próprios olhos, aleluia, e é incapaz de enxergar que existe um Deus no céu, aleluia, que habita dentro de você, que é capaz de mover céus e
terras para operar algo em seu favor. Na noite de hoje eu estou aqui para dizer para você que você é agente de milagres, aleluia, capaz, aleluia, de estender as mãos sobre a cabeça de alguém, aleluia, e o milagre, aleluia, emanado das suas próprias mãos, capaz de repreender enfermidade, capaz de repreender demônios, capaz de operar paz. Eles não entenderam. Jesus não estava falando de comida, mas estava falando do poder. Do poder. Jesus escolheu 12. Eu acho interessante que a escolha de Jesus Jesus é perfeito. Escolhe homens cheios de falhas e cheios de defeitos. Nós vamos observar Jesus escolhendo 12 homens. Escolhe Pedro e André, 2 irmãos. Nós todos conhecemos o comportamento de Pedro. É um homem, podemos dizer assim, esquentado. Jesus escolhe Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Forma 4 discípulos, pescadores, homens ocupados em seus próprios afazeres, mas Jesus chama, cutuca neles e fala: vem comigo, porque a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus escolhe Filipe, Jesus escolhe Tomé, escolhe Mateus, Bartolomeu, Tadeu. Jesus, ele faz questão de escolher o Tiago, filho de Alfeu, seu irmão Zelote, e os irmãos conhecem Judas Iscariotes. Nós podemos observar que cada um tinha um comportamento e uma personalidade. Dos 12 escolhidos, 4 não são muito mencionados na história da Bíblia Sagrada, mas nós podemos ver Jesus escolhendo Levi, um homem cobrador de imposto, aonde a sociedade o repudiava. A sociedade judaica não queria ele de forma nenhuma, mas Jesus não olhou, aleluia, louvado seja Deus, para o que a sociedade pensava de Levi, ou muito menos para o que ele fazia. Jesus cutucou em Levi e falou: você me serve, venha comigo e eu vou fazer de você um homem cheio de poder, aonde a graça de Deus será sobre a tua vida. Eu estou aqui para dizer para você que não importa, aleluia, quem você foi, aleluia, louvado seja Deus, e não importa, aleluia, o que você já fez. Se Jesus chamou, está chamado, aleluia. Não importa o que pensam de você, e nem muito menos que não acreditam na justificação de Deus sobre a tua vida, mas se Jesus chamou, está chamado. Quando Jesus marca, está marcado, aleluia. Deixa falar o que falar, deixa pensar o que pensar, aleluia. Apenas tenha certeza que o poder de Deus é sobre a tua vida, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, ele não olha para a cor, Jesus não olha para a conta bancária, nunca olhou, aleluia. Jesus, aleluia, ele não olha para o grau de escolaridade, ele nunca olhou. Jesus chama leigos, analfabeto, e faz sentar no meio de doutores, para provar, aleluia, que quem manda e faz é ele, aleluia. Quem manda e faz é ele. Jesus chamou gente de tudo quanto é jeito. Chamou um incrédulo, pôs um incrédulo no meio. Um que tinha que ver para crer. Os irmãos sabem o nome dele? Tomé. Louvado seja Deus. E mesmo assim, Jesus não jogou fora, porque era dele. Aleluia. Aleluia. Porque era dele, aleluia.
Louvado seja Deus Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ele vai orar ao Pai, e ele diz: Pai, todos que o Senhor me deu, continua comigo, é meu, eu conservei para mim, a não ser, aleluia, o filho da perdição, aleluia, louvado seja Deus. Mas só aconteceu isso, Pai, para que se cumprisse as Escrituras, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Os irmãos pensam que quando Jesus chamou os discípulos, automaticamente todos foram convertidos e andaram em linha reta. Não, mas foram aperfeiçoados e moldados, aleluia, louvado seja Deus. Com o decorrer do ministério, foram aperfeiçoados e moldados, aleluia, com o decorrer, louvado seja Deus, da chamada, com as lutas, com as dificuldades, com as perseguições, com as pelejas. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Jesus opera o milagre de uma forma tremenda. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada Jesus sempre dando graça a Deus em momentos como esse. De uma forma maravilhosa, Jesus, ele sempre está ensinando aos seus discípulos e continua nos ensinando dia após dia. Jesus, ele pega os pães e os peixes e ele parte. Se nós formos imaginar a luz da palavra de Deus, Jesus, ele não parte os pães em 5.000 pedaços, mas ele parte em poucos pedaços e dá aos seus discípulos e faz com que os seus discípulos entreguem à multidão. Jesus, ele parte em poucos pedaços, porque uma vez mais, ele queria mostrar para os seus discípulos quão poderoso ele era, e provar para eles que com o poder que estava dentro deles, aleluia, não precisava do muito para alimentar muitos, mas precisava do pouco para muito ser saciado. Louvado seja Deus. Eu estou querendo dizer para você nesta noite, aleluia, que o pouco em tua vida, com o poder de Deus dentro de você, pode ser muito, pode se tornar algo grande, pode se tornar algo imenso, capaz de ser calculado. Que o pouco em tua vida, Deus pode transformar em muito. O pastor Pedro Nelson falou a respeito do azeite que era pouco, aleluia, mas através da fé e da autoridade da palavra de um homem de Deus, louvado seja Deus, se tornou em muito e foi capaz de tirar uma família do sufoco, uma família, aleluia, que estava à mercê das garras. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor, do inimigo, mas Deus operou em favor da própria. Eu quero dizer para você uma coisa nesta noite: você que está cansado, você que está com sono, aleluia, você, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor que está aqui nesta noite. Deus não precisa de muito para provar do poder dele na tua vida, mas o pouco que você tem, com o toque de Deus, fará você viver coisas grandes. Você crê nisso? Aleluia. Você acredita nisso? Louvado seja Deus. Você acredita, aleluia, que Deus pode? Então dá um glória, aleluia, ao nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. É pouco. O pouco com Deus é muito. Jesus, ele é tão perfeito que ele nunca parou os seus ensinamentos. É um ensinamento atrás do outro. Alimenta 5.000 homens com poucos pães e poucos peixes. A Bíblia não diz, mas nos dá o direito de pensar, os discípulos com 12 cestos, chegando em grupo de 50 e falando tira, né? Mas só que eles não viam o fundo do cesto. Tirava, aleluia,
E o cesto continuava do mesmo jeito. E os discípulos não entendiam, alimentaram os 5.000 homens. E Jesus é tão perfeito, aleluia, que ele faz questão de fazer os seus 12 discípulos ajuntarem 12 cestos dos pedaços de pães que sobraram. Mas questão de alimentar. Eu estou falando de 12 homens. 12 homens que foram chamados para viver coisas incríveis que até eles mesmos não acreditavam. Nós podemos ver em partes da Bíblia os discípulos razoando em seus pensamentos, perguntando um para o outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Viviam e não acreditavam, mas que com o passar dos anos, aleluia, com o passar dos anos, viveram coisas extraordinárias pelo poder da palavra do Senhor. E uma das coisas mais extraordinárias que os discípulos viveram, louvado seja Deus, foi a partir do momento em que eles ficaram 10 dias dentro dos cenáculos, pedindo a Deus: ó Deus, manda o Espírito, e Deus mandou de porta fechada. E depois que o Espírito encheram todos eles, aleluia, um discípulo chamado Pedro, aleluia, louvado, que negou Jesus por 3 vezes, foi o primeiro a abrir a porta do cenáculo, sair para fora, aleluia. Santo é o nome do Senhor, cheio do poder e da autoridade de Deus, aleluia, e gritar em alta voz dizendo: todos os homens que estão aqui não estão embriagados, sendo esta, aleluia, louvado seja Deus, esta hora do dia, mas estão cheios do poder de Deus, aleluia, estão cheios do poder de Deus, porque a profecia do profeta Joel se cumpriu, aleluia, nesse momento, se cumpriu hoje, aonde Deus disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a face da terra. Aleluia. E esse Espírito, ele habita em você, ele habita em mim, aleluia. Esse Espírito, ele está em nosso meio hoje. Esse Espírito é quem nos capacita para vivermos e vencermos dias maus. Esse Espírito é quem nos capacita, aleluia, para como uma sexta-feira, como, aleluia, como essa de cansaço, aleluia, uma sexta-feira, um final de semana, aleluia, cheio de desejo de ficar em casa, deitar, aleluia, na sua cama, aleluia, mas nos incomoda para vir para um culto como esse de hoje, aleluia, para levantar a mão para o céu, exaltar e glorificar o nome dele, e dizer que ele vive, e dizer, aleluia, que ele reina e é poderoso entre nós. Você crê nessa palavra, aleluia? Você acredita no poder de Deus? O poder de Deus, aleluia, é sobre a tua vida, o poder de Deus é sobre a tua casa, aleluia. Você vive pela autoridade desse poder. Não permita ser cego, aleluia, mas viva, aleluia, pelo poder de Deus. Viva por ele, aleluia. Anda por ele, anda bagaça e acadaradagassuyo. Aleluia, fale, aleluia, dirigido por ele. Louvado seja Deus. E você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Aleluia. Eu estou falando isso para você porque Deus te escolheu.
Deus escolheu você, Deus escolheu eu, aleluia, uma mulher, um homem cheio de defeito, uma mulher e um homem, aleluia, santo é o nome do Senhor, aonde a natureza pecaminosa habita dentro de nós, aleluia, e outra hora e meia, aleluia, quer tomar as asas e fazer de nós, aleluia, a sua própria vontade. Eu estou falando, aleluia, de um homem como eu e de uma mulher como você, mas porém Deus decidiu, aleluia, morar dentro de mim, morar dentro de você, aleluia. Deus decidiu, aleluia, fazer, aleluia, de um homem e uma mulher imperfeita, aleluia, sentar no meio de príncipe, de um homem e uma mulher imperfeita, ter condição de mandar embora e ir embora, aleluia, de um homem e uma mulher imperfeita, fazer coisas, aleluia, que o homem carnal duvida. Isso tudo porque Ele te escolheu, aleluia, Ele escolheu você, aleluia, Deus escolheu você para isso, aleluia, louvado seja Deus, Deus escolheu para isso, Deus derramou o seu Espírito, aleluia. Você não é limitado de forma nenhuma, aleluia. Você que se limita, aleluia. Você não é limitado de forma nenhuma. Você que se limita, porque o Espírito de Deus que habita em você e em mim é sem limite, aleluia. Nada o pode prender, nada o pode parar, porque Ele é algo, aleluia, grandioso. Aleluia, fique de pé, irmão, aleluia. Louvado seja Deus para nós fazer uma oração. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sinta Ele aí, aleluia. Aleluia, exalte, adore o nome dEle. Aleluia, aleluia, porque Ele está na casa, Ele está em nosso meio, aleluia, louvado seja Deus. Ele está aqui porque eu estou aqui, não, aleluia, Ele está aqui porque você está aqui, aleluia, louvado, Ele veio com você, aleluia, louvado seja Deus, Ele veio com você, Ele entrou pelas portas com você, não foi eu que trouxe Ele, não, aleluia, mas Ele veio e foi com você, você trouxe Ele, aleluia, e Ele está aqui nesta noite, e Ele pode, aleluia, louvado seja Deus, fazer você ir embora para sua casa, totalmente diferente da forma que você veio hoje, com novas convicções, aleluia, cheio de força, cheio de desejo, aleluia, cheio de vontade, para vencer, aleluia, as tribulações e dificuldades da vida. Oh, aleluia, aleluia, oh Deus glorioso, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Você não é limitado de forma nenhuma, viu, irmão? Você não é limitado, porque o Deus que habita em você, aleluia, Ele não tem limite.
Aleluia, Ele não tem limite, aleluia, aleluia, Ele, aleluia, é um Deus sem limite, aleluia, Ele é um Deus sem limite, Ele pode todas as coisas, aleluia, e você pode todas as coisas, no Deus que te fortalece, aleluia, você pode todas as coisas, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus e Pai, aleluia, Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, Deus, é em nome de Jesus que nós agradecemos o teu santo nome. Deus maravilhoso, a vontade é sua, o querer é do Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Deus maravilhoso por Ti, Deus, e nessa hora, nesse momento de oração, Pai maravilhoso, Deus querido, Pai eterno, que de uma forma extraordinária, Deus, o Senhor venha tocar no íntimo escondido do Teu servo, Pai e serva, Deus que está, Deus querido, dentro, Pai, da Tua casa de oração nesta noite, Pai eterno, Deus maravilhoso, e que aquilo que é impedimento, Deus eterno, naquilo, Pai, maravilhoso, que trava, Pai, aquilo que bloqueia o Espírito Santo de Deus, Pai querido, de operar o poder que habita dentro dos vasos do Senhor, caia